Tony, tá com você, tá? 87 pessoas. Eu acho que não chega muito mais do que isso, não, tá? Show de bola, então. Peraí, minha câmera saiu. Tá me ouvindo bem aí? Tranquilo. Sim. Tá ótimo. Bom dia a todos. Quem tiver aí com o telefone a conversa Bom aí dia. com o fone, confere aí, por favor, para tirar. Pra deixar no mudo. Adriano, quer silenciar todos e eu volto com o meu? Que aí não dá erro. Você tá mutado já também. Muta todos aí, eu volto o meu aqui. Obrigado. Se quiser, pode travar, tá? O pessoal parar de entrar aí. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, paciência aí com isso. Pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho hoje do mês de junho, que é o último tri. Só botar meu celular no silencioso aqui, que senão a gente não tem sossego. Que é o último tri, além de ser o último tri. Ó, é o último mês do semestre, é o último tri do semestre e é término do semestre, né? Então é só mandar uma mensagem aqui, pessoal. O pessoal não para de me ligar aqui, eu preciso, senão eu não vou ter sossego. Botar no silencioso. Eu tô em reunião, não consigo falar agora não, tá? Daqui a pouco eu te retorno aí, senão vai vibrar toda hora com o celular. Valeu. Vamos lá. Então a gente vai falar do último mês do semestre, o último tri do semestre, e nós vamos falar do término do primeiro semestre. Por que que é importante? Porque todo final de tri, a consultora faz uma divulgação para os bancos, faz divulgação de release, né? Faz divulgação para a bolsa. Todo semestre ela também faz a mesma coisa, então se consolida janeiro a junho para apresentar um resultado positivo, né? E isso é muito importante para a gente apresentar esse resultado positivo, porque se amanhã ou depois a gente voltar para a Bolsa de Valores, a gente tem um lastro bom para investidores ver, os bancos apoiarem e a gente ter um resultado legal, né, no apoio deles. Amanhã, se a gente precisa de mais crédito em banco, a gente consegue mostrar também que a performance da consultora é boa em recuperação de crédito, em recuperação de cliente, em análise de dados, e isso faz com que seja visto com outros olhos a empresa, né? Quanto mais venda financiada dentro da caixa, melhor é. Mais limite global a gente pode pedir, né? Mais entendimento da Caixa sobre não cumprimento de covenants. Em alguns momentos a gente pode agregar isso lá dentro para mostrar que a gente consegue bater as nossas metas, entre outros N motivos, né? Como também para a gente aqui, para o Rogério, apresentar um resultado positivo faz com que ele possa solicitar mais coisas para vocês, né? Pode melhorar mais a estrutura, trazer mais tecnologia, abrir mão de algumas coisas que a consultora não abre, mas nesse momento abre porque está tendo um resultado positivo, melhorar um pró-soluto, aumentar uma comissão, pagar em tempo mais rápido, aumentar o stand, comprar mais terreno, lançar mais empreendimento, melhorar a condição de pagamento, que antigamente era 120, hoje vai parar em 60, e às vezes esticar de novo para 90 meses. Então, isso tudo que a gente faz no semestre, todo o nosso resultado de um semestre impacta nos pedidos que não só nós aqui do comercial pedimos, mas também que a consultora pede para um banco, né, na hora de aumentar a PJ, na hora de pedir um financiamento diferente, lá na Encash, na hora de melhorar talvez os juros da Encash, aumentar um parcelamento, aumentar o limite de pró-soluto. Tudo isso que a gente faz tem impacto em algo. Tem impacto em algo que pode ser benéfico ou não para a gente aqui como vendedores, como corretores, na parte do comercial, tá? Vou começar hoje aqui mostrando como está o nosso mês e qual que é o objetivo do nosso mês, né? Para vocês entenderem um pouquinho de como a gente faz a análise aqui em cima, dia a dia, de como está vindo o nosso resultado. E vou explicando para vocês essa análise aqui até a gente chegar no trimestre, no outro trimestre, no semestre, falar das metas, falar de alguns comparativos para vocês entenderem. E ao final a gente vai falar aqui rapidinho
sobre o que a gente realmente precisa de vocês aqui e um pouquinho da análise que eu tive nesses 15 dias que o Rogério está off, né? Em relação a algumas dúvidas que eu tinha, se era assim ou se era assado, se estava acontecendo, se não estava acontecendo, e eu acabei concluindo algumas coisas, vou passar algumas coisas para vocês aqui. Beleza? Vou compartilhar aqui a tela aqui para vocês acompanharem comigo aqui o mês de junho, tá bom? Mês de junho. Compartilhar, janela. Vocês já devem ter visto esse quadrinho aqui, se não viram, os gestores já viram. Tá mudando aqui de tela aqui, agora vai dar certo. Beleza? Estão vendo a tela aí? Tá vendo aí, Adriano? Tá bom. Pessoal, esse é um quadrinho do dia. Todo dia, esse aqui é o de ontem, tá aqui a data aqui em cima, ó, 30/6. Todo dia esse quadrinho é atualizado. O que a gente analisa aqui? Os empreendimentos, o estoque atual daquele empreendimento, o total de proposta que aquele empreendimento tem, a meta líquida para aquele empreendimento, quanto já foi feito de bruto, quanto já foi feito de extrato e quanto já foi feito líquido. Ao lado a gente tem o VGV, o ticket médio e a velocidade de venda. Tudo isso é medido dia a dia. Todo final de dia a gente dá uma olhada e todo início do dia seguinte a gente olha também. Embaixo a gente olha a performance dos gestores, como eles estão em relação à meta deles e também ao total de proposta, porque a gente tem um histórico de conversão. Então, em cima desse histórico de conversão, a gente consegue analisar se aquela pessoa está dentro do padrão dela de resultado ou não. E por último, a gente vê a performance da cidade, tá? Todos eles a gente olha isso todos os dias, inclusive para a gente tomar decisões de propostas, de tabela, a gente olha esse aqui, mais uns outros. Mas esse é o que vem todo dia, tá? Por que é importante olhar isso aqui? Porque às vezes eu tenho que mudar o canhão para outro lado, rápido. Eu preciso tomar decisões rápidas. Às vezes minha meta principal não era o pôr do sol, nesse caso aqui. Minha meta principal seria o Nick Jardins. E o pôr do sol aqui nesse caso está brilhando, mas o Nick Jardins não está. Então, assim, em números, tá? Lógico, cada cidade tem sua meta principal. Mas aqui a gente faz uma análise grande do resultado da performance aqui do dia a dia, da semana e do mês. No momento, a nossa meta é 230, nós temos 180 brutos, nós temos 34 de extratos e nós temos 146 líquidas. Se a nossa meta é 230 e a gente tem 146 líquidos, a gente precisa ainda alcançar 84 vendas. Dividido para 4 dias, a gente precisaria fazer 21 contratos dia para bater a nossa meta cravada. Porém, a gente sabe muito bem que a gente nunca consegue cravar a meta e assinar todos os clientes, né? Todo dia, todo dia tem um cancelamento, dois, três, principalmente no último dia de fechamento acontecem os maiores números de cancelamento, né? Ô, Adriano, trava para mim de novo, que tá aparecendo aqui toda hora, tá, o pessoal tá entrando aqui. Tá desbloqueado, que apareceu escrito. Então, pessoal, a gente vai estender o mês devido a esse resultado aqui, porque eu acredito que a gente consiga fazer uma média de 15 contratos dias. Por que que eu acredito que a gente possa fazer 15 contratos dias? Vou compartilhar outra tela para vocês aqui, para vocês entenderem o porquê. É essa tela aqui, ó. Aqui eu estou filtrado, ó. Se vocês olharem aqui, eu estou filtrado em pré-aprovado flex total, pré-aprovado condicionado flex, pré-aprovado total e pré-aprovado com diferença. Condicionado não, desculpa. Pré-aprovado total flex, pré-aprovado com diferença flex, pré-aprovado total e pré-aprovado com diferença. Nós estamos falando de 263 clientes, fora o que está aguardando filtro, fora o que está pendente, fora o que está em dossiê, fora uma série de clientes que a gente tem aqui, que se eu abrir, nós vamos bater uma média, pessoal, de 700 clientes. É muita coisa. É muita coisa, 700 clientes. Se chega lá em cima da presidência que a gente tem 700 clientes nesse nível aqui, nesse nível que a gente está, principalmente 260 aprovados, trava a mídia hoje
e ela deve voltar daqui 3 meses. A gente passou um tri sem mídia. E a gente sabe o que é passar um semestre sem mídia, porque a gente já passou, né? Então é muito importante que a gente pegue cada um de vocês com seus gestores e olhe o CV de vocês em relação a esses clientes. Nós temos 4 dias. Hoje, quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias para gerar contrato e bater a meta do mês, para ajudar na meta do TRI e também para ajudar na meta do semestre, tá? Qualquer número nesse momento é importante para o resultado da empresa. E a gente ter 260 clientes aprovados, aqui com diferença, ele foi aprovado, mudou alguma coisa lá dentro, mas ele não está condicionado, ele está aprovado dentro do perfil total dele, é gravíssimo aqui para o resultado da empresa saber que tem isso aprovado e não tem resultado em cima disso. Nós já fizemos um milagre muito grande, que no dia 12 desse mês, a gente tinha 32 contratos brutos, tá? Eu voltei de viagem e dia 15 eu assumi, o Rogério estava entrando de férias, nós fizemos já 150 contratos brutos em 15 dias, mais ou menos 10, se contar todos os dias corridos, né? Mas agora a gente precisa de um pouquinho mais. A gente precisa bater agora 20 por dia. Vamos falar que a gente bata 15 por dia. No sábado, a gente tem que bater uns 35, 40. A gente já chegou a bater 60 no sábado. Então não é impossível. Ah, Antônio, mas tem que ser até sábado? Tem que ser até sábado. Por quê? Esse mês, por ser final de semestre, não estava programada a prorrogação do mês. E a auditoria começa na segunda para terceira semana de julho. Significa, se tem auditoria, que os resultados têm que estar finalizados e contabilizados aqui na consultora para poder ter a análise da auditoria. E eles iriam começar essa análise na segunda-feira, às 8 da manhã. Então, eu preciso ter todos os contratos assinados e no sistema deles até domingo, meia-noite. Então, a Mari, mas os meninos vão trabalhar domingo, mas talvez não vão gerar contrato. Ah, não, também falta 5 para a meta, tenho 5 aqui, os 5 vão assinar, vamos gerar? Aí é uma exceção. Não, ainda faltam 20 para a meta, vamos gerar domingo? Não, não vamos gerar domingo. Porque eu tenho que arcar com compromisso com a empresa. E meu compromisso com a empresa é que segunda-feira, às 7 da manhã, na hora que os primeiros começarem a chegar, o sistema está finalizado com todos os clientes que deveriam estar dentro do sistema. Então, nós vamos gerar contrato até sábado, tá? Até sábado. Não importa o horário, a Mari deve parar lá por volta das 7 horas da noite. Se precisar, depois do horário em home office, lá o pessoal faz algum ou outro aí, se for necessário para bater a meta. Sempre se for para bater a meta. Tem um gargalo muito grande, pessoal. Não adianta insistir, não vamos fazer, vai pular um mês. Né? Não tem como insistir em algo que não vai dar resultado mais. Mas ainda há esperança de resultado. E domingo, todos os contratos têm que estar assinados. Todos os contratos têm que estar assinados. Os que não tiverem vão ser cancelados. Beleza? E tudo que a gente não virar, ainda dentro dessa semana, o que vai acontecer? Vem tabela nova, essa tabela nova entra em vigência, o que não virou vai ter que se adequar à tabela nova. Antônio, eu posso mandar a proposta de novo? Pode, não tem problema nenhum em mandar a proposta. Mas tem que ter ciência que o número de valor de venda, de pró-soluto, isso tudo pode mudar e esse cliente não ter mais a oportunidade que ele teve. Tá? Beleza? Entendido até aqui? Falando em oportunidade, percebi que vocês, em alguns momentos, se distraem com as oportunidades que aparecem, relâmpago ou mesmo antecipadas. Por exemplo, sobre o jogo do Brasil agora, anteontem, né? Quem aqui deu desconto de 2.000? Quem aqui pediu desconto de 2.000 para esses clientes que poderiam estar precisando de alguma coisa? Ninguém lembrou praticamente. Ninguém lembrou praticamente. Entendeu? Como ninguém lembrou lá no primeiro 3.000, que eu fiz um vídeo no horário do jogo. O segundo 3.000, poucos também usaram e poucos mandaram proposta. Pô, abre uma exceção para mim e põe 3.000 aqui. Pouquíssimos mandaram. Tem gente que pode falar assim, ah, eu mandei. Eu pedi, mas você negou. Provavelmente não foi por causa dos 3.000, foi por causa do restante da proposta. Então, se atentem às oportunidades. Se atentem às oportunidades, porque elas acontecem e não é toda hora que acontece. A gente vai continuar a campanha da Copa do Mundo até o quanto o Brasil estiver jogando.
E vocês têm que prestar atenção nisso, porque cada gol é R$ 1.000 de desconto, tem um limite lá de 5.000. Eu acho que mantiveram aí o limite de 5.000, entendeu? E é muito dinheiro, 5.000. Fiquei louco, falei com o Matheus que ia arrancar do marketing os outros dois, que eu pedi para ele limitar em três, e eles rasgaram nos cinco lá, né? É difícil acontecer, mas pode acontecer, entendeu? Então se atentem, pessoal, às oportunidades. Se atentem a um cara a cara quando eu avisar. Tony, mas é muito em cima da hora. Cara, para a sua vida de trabalho. Para que você quer lead se você tem um monte de cliente ali aprovado? Tem um monte de cliente com diferença, tem um monte de cliente condicionado, tem um monte de cliente pendente. Para que eu vou caçar um cliente novo para fazer um cara a cara? Eu tenho um monte. Ah, eu não tenho nenhum, tudo bem, exceção, mas se eu olhar em 700, quantos corretores tem aqui? Tem 80 pessoas aqui, tem 700 lá, é quase 10 para cada um, entendeu? Se a gente for fazer uma média aqui para cada um. Então, se atentem ao que acontece na consultora. Não só os corretores, gestores também. Tem hora que eu mando as coisas no grupo, depois de 6 horas que responde lá, depois de um dia que responde lá. Então, assim, tem que ter atenção a essas oportunidades, porque elas não acontecem toda hora. Elas não são boas sempre. Às vezes a oportunidade é oportunidade, mas não faz muita diferença para o cliente. Mas eu acredito que 3.000 dentro de um cara a cara junto, onde eu abri mão aqui muitas vezes do Prosoluto em 60, em 20, que nós fomos para 23,5, em 72 vezes, e passou aqui. Que às vezes a venda estava na tabela, às vezes estava pedindo só o desconto da Copa. Então, vocês têm que tomar conta do cliente de vocês e do processo de vocês em relação a qualquer coisa que pode chegar. Sempre vocês têm que estar pronto. Vocês têm que estar pronto para tudo. Em qualquer momento do dia, vocês têm que estar pronto para o Neilson entrar numa sala aí, o Edinho entrar numa sala, o Rogério entrar, eu aparecer, André e o Jimmy e falar assim, gente, ó, agora quem tiver cliente aí pronto para gerar, agora pode dar 5.000 descontos se for o problema para gerar. A maioria não vai estar pronto, vai sair desesperada correndo. Entendeu? E se a gente parar para pensar em números grandes aqui, 700 é muito. Mas se for diluir para corretor, é pouco. É você tomando conta do seu só. Entendeu? Então é muito importante que vocês vejam isso aí diariamente e tenham isso pronto. Tá bom? Falando de TRI, a gente tem um resultado aqui. Deixa eu só abrir aqui que o meu computador aqui, a internet aqui em cima tá péssima. A gente tem um resultado aqui. Alguém abriu aí alguma Eu coisa. abri que o Rogério tá querendo entrar na live aí, não tá conseguindo. Ô, Adriano, libera o homem aí que senão ele briga, que amanhã já quer voltar. Deixa ele voltar aí que eu continuo. Tá aí. Entra aí. Ué, liberou. Fecha e abre de novo. Valeu, falou. Tem ninguém no lobby, não. Ele fechou tudo e vai voltar. Ah, saquei. Fala comigo. Fala aí, beleza? Beleza. Um Vou dia. continuar aqui, tá? Então vou abrir aqui para vocês uma outra análise que a gente faz, que é do todo, pra vocês entenderem aqui. E pessoal, vocês têm que usar. Eu sei que tem corretor que tem uma análise muito crítica do resultado dele. Isso aqui é um quadro que a gente também acompanha cada fechamento e que ele está acumulado, tá? Ele está acumulado. Aqui a gente consegue ver por cidade, a gente consegue ver por empreendimento, a gente tem tudo que faz o Rogério tomar qualquer tipo de decisão. Tem alguém com o microfone aberto, Adriano. Meta, bruto, distrato, líquido, valor do distrato, LTV, que é o quanto o cliente financia em relação ao valor da avaliação dele, VSO de venda, VGV, VGV líquido, ticket médio repasse, que isso aqui é importantíssimo. Quando a gente fala, precisa liquidar PJ, precisa liquidar PJ, a gente está analisando isso aqui. Ticket médio de repasse de cada empreendimento para ver se está dentro do covenant da caixa. Tudo isso a gente analisa. Tudo isso a gente analisa. Isso é muito importante para a gente
ter isso aqui sendo analisado. O funil de vocês, né? Como que está chegando aí para a house os leads, como é que está a conversão, se está positiva, se está negativa. Parcelamento de obra e pós-obra está aqui para a gente também, a quantidade por absoluto. Isso tudo vem aqui para a gente entender e tomar decisões em relação ao resultado de vocês. Venda à vista, venda financiada separado. Porque às vezes vocês chegam e falam assim, ah, mas não aceitou o meu. Às vezes não aceitou o seu por causa do empreendimento e não por causa do cliente. Entendeu? Então não é uma cisma com um corretor, não é uma cisma com um gestor. É simplesmente conta. Conta que a gente tem que trazer para a empresa para trazer o resultado esperado. E por isso que tem hora que fica bom, tem hora que fica ruim, tem hora que libera tudo, tem hora que libera nada. Por exemplo, Uberaba, nesse momento, tem um pôr do sol fixado em tabela com tudo grátis. Seja taxa banco, seja INCC, documentação grátis, tudo lá é grátis. A condição está melhor de pagamento, a comissão é melhor de pagamento, tudo é bom no pôr do sol nesse momento. Por isso que vocês viram um resultado ali de 50 vendas. Mas por quê? Porque é necessário nesse momento. Às vezes o Thiago mandou uma proposta mês passado e ela foi negada. E virou o mês, não precisou nem mandar a proposta, estava dentro da condição que ele precisava. Entendeu? Então essa análise, pessoal, não é uma análise que a gente pega aqui com cara a cara, que chega pra gente e fala assim, ah, esse aqui eu não quero aprovar, não. Esse aqui eu quero aprovar. Estou falando isso porque eu vejo, tem hora que o pessoal fala assim, ah, as minhas você não quis passar, né? Não são as suas, tá? É geral. A gente provou 52% das propostas que chegaram, mas 30% desses 52 aí, metade deles a gente teve que mudar a condição para virar o jogo. Entendeu? Mas é tudo análise. A gente precisa fazer isso para a gente ter um resultado melhor, tá? E o peso, pessoal, é diferente. A gente aqui em cima, a gente tem uma pressão de dar resultado para a empresa de modo geral. Que às vezes a gente vem aqui, pressiona, aperta o Andréia, aperta o Jimmy, grita o Adriano, pede para fulano, para Beltrano, chama o gestor, faz uma reunião mais rígida, vem aqui, manda um áudio, um vídeo mais firme no grupo. O pessoal fala que é ignorância, mas não, é mais firme. Tem que ter uma pressão, tem hora. As coisas precisam rodar de forma diferente. E aí vocês acham que, ah, mas não é assim que funciona, é assim, não pode ser assim. A pressão aqui em cima ela é um pouco diferente. Ela é um pouco diferente, mas ela é filtrada para chegar em vocês. Se vocês acham que a pressão em vocês está alta, e vocês estão resolvendo só o cliente de vocês, só a cidade de vocês, aqui a pressão é muito grande. A pressão aqui é para tomar conta de 6 cidades, de 182 pessoas contando com corretores abaixo da gente, colaborador do escritório, mais de outros lugares, mais vocês que estão aqui nessa sala, que só vocês aqui mudar vai dar uma média de 100, 110. A pressão é o tempo todo. O Rogério tem que dar conta dos números que tá ali, que eu passei para vocês, que todo mês eu atualizo e põe na sala dele, lá na cara dele na parede. Ele tem que dar conta de, às vezes, vocês estarem mandando mensagem para ele, de um gerente estar mandando mensagem para ele, e aí quando eu falo, gente, o Rogério não pode falar, tem que dar um tempo para ele. Eu sei que tem hora que é ele, tá, pessoal? Eu sei que tem hora que é ele que manda mensagem para vocês. Mas quando a gente fala isso, não é que o Antônio é babaca, ele não quer que a gente converse com o Rogério, quer afastar a gente, não é. É que se ele pega muito na ponta, na mão de vocês aí, o negócio aqui em cima se perde. Entendeu? O negócio aqui se perde. Se ele dá uma mão para Maiara e dá uma mão para Thay, e a mão aqui do escritório? Vai para onde? Acabou, fechou a visão dele aqui de cima. E aí o que acontece? O resultado não vem. Porque em vez de ele ter um olhar macro das coisas, ele está tendo um olhar micro das coisas. E ele tem que olhar de cima. Ele tem que entender como é que está o Thiago, como é que está o Neto, como é que está o Bruno, como que está São João del Rei, como que está Juiz de Fora, cada um das equipes, como é que está a loja. Esse é o papel dele. E quando ele vai lá na ponta e dá a mão ali para Paula, acabou. Ele não está vendo mais nada que está acontecendo acima dele, porque ele desceu todas as escadas, foi lá para baixo e está tendo a visão lá de baixo. E aí talvez tenha alguém morrendo, gritando socorro e ele não consegue ver. Porque o WhatsApp dele está lotado de mensagem, está todo mundo pedindo alguma coisa, ele também está querendo dar atenção para alguém, mas isso é prejudicial para nós de modo geral. Por isso que quando eu falo aquilo no grupo, eu peço para o Rogério vir aqui e falar alguma coisa que essa semana tem que estar um pouco mais afastado, não é porque eu não quero que tenha contato. Porque a gente sempre vai ter contato, a gente viaja para cidades, passa os dias aí dentro do stand, conversa muito com vocês, participa de feirão, a gente olha os números o dia inteiro, mas é justamente para a gente não perder o foco, não perder a visão que a gente tem que ter aqui de cima, para poder apoiar vocês em todo o resultado que vocês vão ter aí. É simplesmente por isso, tá? Simplesmente por isso. E eu sei o que vocês vivem aí. Quando eu era corretor, eu também queria que o Rogério me desse atenção. Quando eu era gerente, eu também queria que o Rogério olhasse para minha cidade.
mas eu sabia que nem sempre ele ia poder olhar, entendeu? Mas hoje a gente consegue entender melhor por que as coisas são assim, e por isso que a gente tem que passar para vocês abrirem um pouco a mente de vocês em relação a isso. É muito importante vocês terem isso na cabeça, para não ficar chateado com qualquer coisa. A gente tem uma política nossa interna aqui, Jimmy, Andréia, eu, Rogério, Adriano, que, cara, o que a gente falar aqui tem que morrer aqui, não tem que levar para o coração, não tem que levar para casa, não tem que ficar chateado com alguma coisa. É simplesmente para vocês terem resultado, para os gestores de vocês terem resultado, para a cidade de vocês terem resultado, que são escada. Para a Andréia ter resultado, para o Jimmy ter resultado, para eu ter, o Rogério ter e a empresa ter resultado. Então não é para magoar, não é para ofender, não é para chatear, não é para levar para vocês. É trabalho, é execução, entendeu? E é isso que a gente precisa aqui, é o comprometimento com a empresa. Porque a gente costuma falar, né? Um dia eu escutei o corretor falando, não, mas vocês estão pedindo um negócio aí, mas eu não sou obrigado a fazer. Não é mesmo, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se arcou com compromisso, se falou que está aqui com a gente, cara, você tem que fazer. É igual antigamente, né, o pessoal falava no fio do bigode, aqui o pato não bota, né? Você ouve essas expressões direto. Quer dizer isso, cara. Se eu marquei contigo que eu vou estar aqui nessa loja, que eu vou ser uma corretora, um corretor da Maiara, eu vou ser um corretor da Maiara, eu vou cumprir o horário da Maiara, eu vou fazer minhas obrigações com a Maiara a mesma coisa. Então é só isso que a gente cobra. A gente não cobra acima do básico, não. Entendeu? É raro em alguns momentos a gente ligar e perguntar se a loja está aberta. Se fulano foi, se aconteceu isso, se aconteceu aquilo, é raro, porque a gente tem a confiança em vocês. Só que a gente tem que cobrar quando o resultado não vem. Entendeu? E a gente cobra porque a gente também é cobrado e a gente tem um compromisso com alguém aqui em cima. E a gente, por ter esse compromisso e saber as consequências que isso gera para vocês, a gente faz o que a gente faz. Entendeu? A gente faz o que a gente faz justamente por causa disso. Tranquilo até aqui? Vamos chegar na parte final agora. Eu quero falar agora mais para os corretores, tá? Às vezes para os gestores também, mas mais para os corretores. Esses dias eu estava viajando com o Neil semana passada e a gente estava conversando sobre o passado, como que era a construtora. Quando a gente chegou aqui, eu há 14 anos atrás, o Rogerinho 15 anos atrás, como isso aqui era, né? Isso aqui era uma estufa, que era como se fosse um container com vidro, sem ar-condicionado, sem nada. Não tinha estrutura nenhuma, não tinha banheiro, não tinha book, não tinha internet direito. Todas as folhas que tinha eram impressas em preto e branco. O nosso book era uma fachada do empreendimento, uma planta e a tabela. Isso era o book que a gente apresentava para o cliente. Não era um book, né? Era uma folha impressa naquela pasta de plástico, onde a gente anexava tudo. As nossas comissões eram R$ 869, porque o apartamento era R$ 86.900, então a gente ganhava 1% em relação a isso. Só estou lembrando aqui o que a gente conversou para chegar num lugar aqui com vocês. A gente ganhava R$ 869. Algum momento a gente pagava imposto, outro não, porque a gente recebia em cheque. Então, naquele período ainda não precisava. A gente tinha que descer o calçadão, principalmente eu e o Rafael, de terno e gravata. Não sei se vocês lembram, mas a gente usava um terno preto, a camisa branca, a gravata vermelha. Em alguns momentos a gente tinha que andar com um capacete na cabeça, escrito Interconsultora de vermelho. E a gente descia o calçadão. Todos os dias, eu e o Rafael, todos os dias descia o calçadão inteiro e voltava no calçadão inteiro distribuindo panfleto impresso na impressora do estande, porque não tinha gráfica para imprimir, a gente não tinha recurso para imprimir. Entendeu? A gente não tinha tecnologia do WhatsApp, a gente não tinha tecnologia do Instagram, a gente não tinha tecnologia do Facebook. A gente não tinha um sistema de CRM, quem fazia o nosso CRM era o Diego, que estava em São José do Rio Preto com vocês. Ele que fazia o nosso CRM funcionar, que era uma planilha no Google Drive. Então, tudo era feito no modo quebra-galho, porque não tinha condição de fazer no modo bom. Entendeu? A gente chegava 2 horas da tarde no calçadão, saía 5 horas da tarde do calçadão. Deixava uma prancheta em loja por loja com esse book que eu falei para vocês, e no final era: se você tem interesse, cadastre aqui, nome e telefone. Várias vezes a gente fez isso até entender que a gente só conseguiria ter um lead dessas lojas se a gente pagasse o gerente dessa loja a comissão em relação a isso. Depois do dia que a gente descobriu isso, começamos a pagar o cara a comissão por venda, que a gente ganhava 869, metade da comissão era para ele, metade da comissão era para a gente era caixa único. Então ele ganhava mais que a gente. Só que a gente ganhava no giro de todas as lojas. Quando a gente percebeu isso, a gente conseguiu ganhar dinheiro e começou a ganhar muita coisa. Tony, por que você está falando isso? Porque a situação nossa naquele tempo era muito mais difícil.
Muito mais difícil. Muito, mas muita coisa. Em todos os sentidos, vocês pararem para ver. A nossa loja tinha 16 metros quadrados. Não tinha ar-condicionado. Eram duas mesas para dividir para 5 corretores. O banheiro era a obra, que estava a 60 metros de distância do estande, tinha que ir no banheiro da obra. Imagina o cliente sentar aí na sua mesa hoje e falar assim: eu posso ir no banheiro? Pode. Vamos ali na obra, ali que o banheiro é lá. Você tem água? Tem, mas é quente, porque aqui não tem frigobar, não tem filtro, o filtro é normal. Então, você começa a imaginar algumas coisas para vocês entenderem a situação que vocês vivem hoje. E hoje a gente tem ar-condicionado a rodo. As lojas hoje tem 2, 3, 4, 5 ar, dependendo da loja. Tem loja que não tem, igual acho que São João del Rei, porque é uma loja de porta aberta, né? Tem algumas lojas que não tem como ter. A Getúlio lá embaixo também, mas lá em cima tem ar-condicionado. Mas tem mesa a rodo para atender, todas as lojas têm banheiro para atender, tem água gelada para atender, tem geladeira, tem uma copa, tem um decorado, a maioria delas hoje, né? Tem uma estrutura de internet, algumas lojas para internet ser muito ruim, tem 2 internets para não falhar com o cliente, entendeu? Tem algumas cidades que tem 3, 4 lojas. Então, a gente tenta reformar sempre que possível as lojas para tentar deixar na melhor estrutura possível. Tecnologia, a gente está usando a maior que tem hoje. E a gente está trazendo a maior tecnologia que a gente pode trazer hoje. Investimento em mídia maior que a gente pode gastar hoje. Matheus está estourado em R$ 400 mil. Foi chamada a atenção semana passada, numa reunião. Está estourado em R$ 400 mil. Por quê? Porque tem um compromisso de deixar lead para vocês, independente do preço. Tem lead batendo 80. E ele está fazendo, porque ele sabe que ele precisa cumprir isso com vocês. E do mesmo jeito, pessoal, que a gente tem esse compromisso aqui, esses meninos estão tendo compromisso aqui, a gente precisa acordar em alguns momentos e entender isso. Pô, olha o que eu vivo aqui hoje. Ah, mas tem um monte de consultora tá assim. Cara, eu duvido que tenha o que a gente tem. Porque eu converso com muito corretor que saiu, eu converso com muito corretor que é de imobiliário, que era de concorrente, e todo mundo fala. Eu converso, inclusive, com gestores que saíram daqui e que fala que não volta, alguns já falaram comigo que não volta mais por orgulho do que por ter saído, não ter gostado de uma situação, que é mais difícil. Agora montou uma estrutura, voltar é mais difícil para eles. E eles reconhecem e falam, pô, a gente achava que aqui dentro era ruim, mas lá fora é muito pior. Eu sei que vocês também conversam com alguns. E vocês sabem muito bem o que eu estou falando aqui. Muitos deles são mais honestos com a gente, conversa de igual para igual. Outros conseguem contar uma mentirinha para tentar convencer você que a piscina está quente quando a piscina está gelada, né? Aquela historinha, pula que a piscina tá gostosa, na que você vai pular, ela tá gelo puro, entendeu? Então a gente tem que dar mais valor um pouquinho para isso. A gente tem que correr um pouquinho mais atrás em relação a isso. A estrutura que vocês têm hoje. Falei lá no início que quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe. Mas a gente querer receber sem entregar, não vai colar. Não é porque a gente não quer fazer. É porque se não tem venda, se não tem batimento de meta, se não tem dinheiro entrando, como é que vai ter dinheiro saindo? Dinheiro só sai da nossa conta quando ele entra. Quando não entra, sai o quê? Não sai nada. E funciona igual para todo mundo. Funciona igual para pessoa física e funciona igual para pessoa jurídica. Dinheiro na conta, gasta. Sem dinheiro na conta, não tem o que gastar. Vai ficar negativo em algum momento. Entendeu? Então a gente precisa procurar vender. A gente precisa procurar mudar um pouco o jogo. A gente precisa um pouco sair da zona de conforto. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu já disse, eu fui corretor e eu tive um momento da minha vida, com 1 ano e 6 meses de consultora, estava lá no Marilândia, sentado, 1 mês e meio sem venda. Neilson sentou do meu lado, não esqueço isso, porque isso marcou a parte do Tony que vendia para o Tony que não fazia porra nenhuma. Neilson sentou do meu lado, olhou bem no meu olho, tirou o pessoal de dentro daquele stand 16 metros quadrados, deixou todo mundo lá fora, fechou a porta e falou comigo aqui: o que você está fazendo aqui? Para que você vem aqui todos os dias? O que está mudando na sua vida? Você está ganhando dinheiro? Quantas vendas você fez nos últimos 2 meses? E eu respondi para ele que nenhuma. Ele falou assim: como que você está se sustentando? Como que você mora com a sua mãe, porque na época eu morava com a minha mãe, e não põe dinheiro dentro da sua casa para ajudar a sua mãe? Até quando ela vai te sustentar? Porque você não vender, Tony, para mim não faz diferença, porque tem os outros vendendo e botando dinheiro aqui dentro. Mas e para você? Para o seu bolso, para sua conta? O Rogerinho deve lembrar disso. O que você está fazendo? Você vai passar o 3º mês sem vender? É isso que você quer para sua vida? Porque para mim não faz diferença, não. Você só está ocupando lugar. E se começar a fazer eu perder cliente, aí começa a fazer diferença. Porque às vezes você está atendendo e não está dando resultado. E falou mais um monte de coisa na minha cabeça. E falou uns 15 minutos comigo.
Eu engoli o choro, fui para casa, chorei debaixo do chuveiro uma meia hora, mas tomei a melhor decisão da minha vida. E dali para frente, eu nunca mais ia ouvir um negócio daquele. Nunca mais eu ia ouvir alguém falar isso, apontar o dedo na minha cara e falar aquilo comigo. Na vontade principal, primeira, era matar ele, pelo que ele falou comigo. Mas depois de uma semana que as coisas começaram a mudar em relação ao meu comportamento, eu entendi que o que ele estava fazendo comigo não era me humilhar. Primeiro que ele tirou as pessoas da sala, dentro do stand, e conversou sozinho, olhando no meu olho. Mas ele estava abrindo o meu olho para a maior mudança que eu tive. A maior mudança corpo, como é que fala? Como é que é? Esqueci, falei. Comportamental. Isso aí, comportamental. Que eu fiquei nervoso, que eu lembrei aqui, eu até me emociono. Por isso que eu falei aqui agora. Porque aquilo mexeu demais comigo. E depois de 1 ano e meio, 2 anos, eu virei gestor em Ubar. Depois de mais 1 ano e meio, 2 anos, eu virei gestor de Uberaba. Depois de mais 1 ano e meio, 2 anos, eu virei gestor da Zona da Mata. E depois de mais 1 ano e meio, 2 anos, eu virei vice-diretor da consultora. Eu não passei 2 anos no mesmo cargo. Depois eu virei diretor, depois me voltaram para vice-diretor, porque o Rogerinho também voltou aqui e teve mudança na empresa. Mas eu uso isso para mim até hoje. Toda vez que eu saio aqui desse escritório e vejo que eu não tive performance, eu me pergunto toda vez o que eu fui fazer no meu trabalho hoje que eu não trouxe resultado para aquilo que eu tinha me comprometido. Toda vez, pessoal. Não é brincadeira. Ontem o Jimmy e o André estavam aqui na minha frente, dormindo, porque eles viraram à noite esperando o voo. Estavam aqui sentados na minha frente, dormindo. Mas eles estavam com um comprometimento que eles marcaram comigo. Dormindo, literalmente dormindo. Eu estava olhando para os dois, explicando aqui, está até no quadro, até agora aqui na sala, aqui, o que a gente estava fazendo. Não sei se vai dar para ver. Porque eu precisava passar algo para eles hoje, ontem, porque hoje começaria uma missão nova. E eles estavam aqui. Mais de 24 horas acordados, eles estavam aqui. Foram embora às 6h30 da noite. E já estão hoje na atividade desde 8 horas da manhã. 7h30 já tinha mensagem no grupo. É isso que eu estou querendo passar para vocês. É o comprometimento não com a empresa apenas, mas com vocês. Porque eu era medíocre. A palavra medíocre é forte, mas a palavra medíocre só significa que você está na média. Você está na sua zona de conforto. Mas tem momentos que a gente está sendo menos ainda que medíocre. Quando a gente passa 1, 2 meses sem vender, não é a construtora, não é o lead, não é a condição de pagamento, não é nada a não ser nós mesmos. É porque a gente pega e entra às 8, mas tem que sair às 2, sai às 2. Depois das 2 não existe mais consultora. Se começa às 2, até às 2 não existe consultora. Mas quando eu falo construtora, pessoal, não é que vocês têm que fazer para a consultora, é por causa de vocês. O resultado é de vocês. O resultado de vocês vão impactar aqui com certeza na gente. E é o que a gente mais quer, que vocês tenham resultado. Justamente para a gente crescer mais e melhorar mais. Mas o principal, eu estou falando aqui de pessoa física. Estou falando aqui da Thay, da Tamara, do Bruno, do Thiago, do Adriano, do Walter, da Paula. Todo mundo está aparecendo aqui na minha tela. Do Fabrício, do Tony. Pessoa física. Cara, é muito ruim. Graças a Deus tem tempo, não acontece comigo. Mas eu fechar meu mês e falar assim, e aí, quanto entrou? Nada. Não entrou nada. E aí? O que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu sei que todo mundo aqui deve ter vivido isso em algum momento, deve ter gente vivendo isso aqui em um momento. Mas se você se esforçar, eu tenho certeza que uma venda você vai tirar. E vocês não podem aceitar isso para vocês. Não pode aceitar passar um mês sem vender. Não é pela empresa, é por vocês. Entendeu? Não é pela empresa, é por vocês. É a conversa que o Neilson teve comigo. Não é pela empresa, é por você. Você comprar um carro, você mudar de imóvel, você comprar um imóvel, você comprar um presente para seu namorado, seu namorado, pro seu marido, sua filha, seu filho, pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, proporcionar uma viagem, fazer qualquer coisa. Porque todo mundo aqui também já teve um momento de alta. Todo mundo aqui já teve um momento de alta. E todo mundo aproveitou. Tem corretor aí que anda com o telefone da Apple, com o notebook da Apple, com carro zero, mas hoje pode estar fudido. Porque relaxou em algum momento. Você entendeu? Relaxou em algum momento. Tem corretor aí que eu sei que anda assim,
Além de andar assim, tem 1, 2, 3, 4 apartamentos que comprou nosso. E ainda tá assim. Porque essa pessoa não aceitou em algum momento. Vou dar um exemplo de uma pessoa aqui que eu estava em Uberaba da última vez, que é a Camila, não sei se ela tá aí, e ela tem aí uma média talvez de 3, 4 vendas mês. E teve uma semana ou 2 semanas que a gente estava em Uberaba, da IG, ela mandou mensagem para André, eu não sei o que eu faço, toda segunda semana eu não fiz contrato. Ela estava desesperada, totalmente inconformada, porque ela não estava na performance dela normal. E é isso que a gente tem que estar. Entendeu? É isso que a gente tem que estar. A gente tem que pegar exemplo da Andréia, exemplo do Jimmy, que estavam aqui virados, que hoje já estão trabalhando, que podia folgar, mas quando eu falei com ele o seguinte, vocês folgam sexta-feira. Ah lá, ela escreveu aí, ó, passa até mal, ó. Sexta-feira que vem que eles vão folgar. Eles vieram no feirão de 12 dias. Vão continuar pau dentro aqui, ó, porque tem que terminar o mês. Sexta-feira que vem é a folga deles. Que a gente combinou aqui. E ninguém reclamou. Ninguém falou que não podia. Vão estar aqui. Vão estar aqui. Entendeu? E isso eu sei que é por eles, mas também é pelo comprometimento deles. Sabe, pessoal? Essa é a parte mais importante do fechamento do mês. É a gente entender a gente. Porque tem muita gente que não se conhece ainda, ou se perdeu no meio do caminho. E se precisa se conhecer de volta ou se achar de novo. Para voltar a ter aquela performance que um dia você teve. O Edinho fala uma coisa aqui que é muito engraçada, tem hora. Ele fala assim: em algum momento da vida, o Juiz de Fora vendeu 100. Aí eu falo com ele: vendeu ele. Então a gente tem condição de fazer de novo. Se em algum momento você conseguiu fazer 3, 4, 5, 6 vendas, você tem condição de fazer de novo. Ah, Tony, minha cidade não tem estoque, porra. Como é que eu vou fazer? Cara, aí é uma outra coisa totalmente diferente do padrão. Mas enquanto você tem estoque, você pode fazer de novo. Ah, minha cidade tem 20, tá bom, mas tem quantos corretores aí? 10? Então põe 2 para cada um nesse mês. Mata logo, tira da frente. Vamos apertar mais a consultora, porque aí é obrigação daqui fazer. Aqui tem que entregar o que vocês precisam fazer. Entendeu? Mas o restante é com vocês. O restante é com vocês. Nós vamos entrar num semestre fortíssimo. Fortíssimo. Mínimo de 250 vendas mês. Mínimo. O próximo semestre agora. Se eu não me engano, julho agora vão ser 246 vendas líquidas. Fortíssimo. E a gente precisa vender, a consultora precisa de número. Falei no início, precisa apresentar resultado. E a maioria dos gestores aqui, se não forem todos, vou deixar aqui para vocês claros, eles têm pavor de quando a gente fala com eles assim, ó, tem que aumentar o time. Sabe por quê? Eles sabem que vocês vão ter que dividir o bolo um pouco mais em fatias. E eles ficam putos, porque tem que aumentar o time. Porque eles querem vocês aí. Vocês. Vocês que estão com eles sempre. Eles falam, não posso, eu quero meu time aqui comigo. Se eu botar mais, o meu time pode ter um resultado menor. Mas enquanto o time não traz o resultado que precisa dar, a empresa precisa botar gente. Infelizmente, é essa matemática. Se eu preciso que o Thiago faça 30, a equipe dele está fazendo 15, e ele tem 15 corretores, cada um está vendendo um por mês, cara, eu vou ter que botar mais 15 para o Thiago fazer 30. É péssimo. Eu vou ter que controlar mais gente, o Thiago vai ter que controlar mais gente, o Rogério vai ter que dar conta de mais gente, a André vai ter que resolver mais problema de mais gente. Tudo é péssimo. Mas enquanto isso não se resolve, é necessário. Eu vou entrar no semestre que eu vou fazer no mínimo 250. A gente está fazendo uma média de 190. Como é que eu vou cobrir esses 60 vendas? Ah, Tony, se a gente começar a vender, é natural. Os que não vendem vão começar a sair. Entendeu? Os que não vendem começam a sair. A gente tem uma pessoa aqui que está aqui na minha tela, aqui, que é a Maria. Está aparecendo aqui para mim, aqui na monte de quantidade, aqui. Botou até a mão na boca. Ela viveu os maiores e baixos momentos de Uberlândia. Nunca tirou o pé de lá. Tudo que a gente pôde fazer para socorrer ela, a gente fez. Mas ela viu os bons ficarem, os ruins saírem, os ruins tentarem voltar, voltando, saindo de novo. Ela sabe disso que eu estou falando. Inclusive, a gente viveu momentos agora de ruins que voltaram e saíram de novo. É assim. Se espelhe sozinho. Entendeu? E tem gente que saiu e voltou e ficou, porque entendeu o jogo. Tá? Então, eu preciso do compromisso de vocês, primeiro com vocês nesse próximo semestre. Depois com a consultora, porque eu tenho certeza que se vocês cumprirem o compromisso de vocês de ter 1, 2 vendas mês, vocês já estão cumprindo um compromisso com a gente. Tá? Não aceitem menos que uma venda, pessoal. Eu acho que uma venda já é pouco, mas não aceitem. Gritem socorro, vai na Andréia, vai no gestor de vocês, pede uma reunião, pede para analisar todos os seus leads, pede para ligar para todos os seus leads. Mas antes de fazer isso,
Tenha certeza que vocês esgotaram todas as alternativas que vocês mesmos poderiam fazer para virar essas vendas. Não peça socorro à toa, que às vezes você está ocupando o lugar de alguém que pediu socorro porque realmente tinha estourado todas as possibilidades que ela tinha. Então não ocupe as pessoas sem necessidade. Antes se esgotem. Depois você vai esgotar o outro. Eu tenho certeza que todos eles e todos nós aqui vamos fazer tudo que é preciso para vocês virarem a venda. Eu fiz agora. Fiz um cara a cara aqui, fizemos um feirão em Uberaba, eu tenho certeza, quem está aí sabe que a gente aceitou muita proposta que não poderia ter aceito. Liberei muito gol da Copa para quem já estava dentro do jogo, que não era para liberar, para fazer o jogo virar. Abri muita exceção de algumas condições internas para fazer o jogo virar. Porque entendi que alguns empreendimentos a gente poderia ainda ter margem no todo dele. Entendeu? E é isso que eu queria deixar de recado para vocês. Não aceite menos que isso. Não aceite ser medíocre, muito menos ser abaixo de medíocre. Não aceita. É para vocês. É para a pessoa que olha para você todo dia, se espelha em você, querer ser igual a você. É para seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho, seu marido, sua mulher, seja quem for, ter orgulho do que você faz. Não seja a pessoa que volta para casa reclamando do seu dia do trabalho, porque se ele foi ruim, a participação também foi sua. Não aceite. Eu estou aqui há 15 dias, depois que o Rogério entrou de férias. Entrando aqui todo dia, sem hora para sair. Sem hora para sair. Tô indo dormir todo dia, 2h40 da manhã, acordando 6h30, 7 horas. Todos os dias. Eu não fui na academia um dia. Eu tenho um compromisso comigo e tenho um compromisso com a empresa. Eu vou cumprir isso. O Rogério vai voltar, eu volto à minha vida ao normal. Mas eu preciso fazer isso aqui acontecer. Entendeu? É assim que funciona a vida da gente. Para ter resultado, tem sacrifício. Não tem jeito, não tem outra receita. Ah, tem gente que tem sorte, Tony. A sorte acompanha aqueles que andam do jeito que tem que ser andar, do jeito de fazer o que tem que ser feito. Por isso que eles têm sorte. Porque ao invés dele pegar 3 clientes, eles pegam 100. Eles esgotam 100. Aí a sorte aparece no meio de 100. Ah, eu tive 10. Pois é, corre atrás de mais 90. Que aí você vai ter a sorte. Tá? E para terminar, eu vou fazer sexta-feira de manhã, anotem, hein, para não falar que foi em cima da hora. Hoje é quarta. Sexta-feira de manhã, das 9 a meio-dia, eu vou responder todos os cara a caras, o último cara a cara do semestre. O Rogério vai estar aqui e vai fazer comigo, já que ele falou que não aguenta esperar mais. Dia 3, ia ser amanhã, vou passar para o dia 3 para ele fazer comigo. E vocês terem tempo. Então, de hoje até amanhã, vocês vão ter praticamente o dia inteiro para pegar tudo que foi negado, tudo que está condicionado, tudo que vocês têm que não viraram e montar bonitinho. Pessoal, aí um ponto de atenção muito grande. Cada proposta veio de um jeito. Gestores, vocês têm um grupo só de vocês. Põe lá a proposta, uma só, e usa só essa. Eu quero fazer o cara a cara em Word. É aquele papelzinho antigo. Eu gosto de botar aqui, ler um a um, anotar. Depois eu volto nele. Vocês viram que tiveram várias propostas rabiscadas. Porque na hora que eu vejo que as outras condições foram melhores, eu volto naquela ali e aceito uma condição. Ou não, todas foram ruins, então tem que negar essa aqui. E, pessoal, teve muita gente que prejudicou o coleguinha. A Andréia viu, eu mostrei aqui. E eu avisei, não adianta mandar, eu quero 10 mil de desconto, taxa banco, taxa CEF, taxa CEF, DCC grátis, documentação grátis, não quero botar fiador, quero 27,5% de pró-soluto, parcelado em 72 vezes. Não adianta, isso aí você vai queimar a média da outra galera. Chegou aqui, 19 mil de desconto, com 26,5% de pró-soluto, para parcelar em 72 vezes direta, pedindo tudo que pode ter grátis. Sabe o que aconteceu? A média, foi lá para cima, estragou o cara a cara de um monte de gente. Então tenham consciência na hora de mandar a proposta e confiram. Vocês mandaram proposta com valor acima do valor da tabela. Eu aceitei, lógico. Mandou uma proposta com valor acima da tabela, eu aceitei todas que vem assim. Tabela lá, 213, valor da proposta 217, manda bala, cara, nem vê o pró-soluto nesse aí, já tá vendendo acima, já tá fazendo a mais. Dá até para pagar 1% aqui na comissão a mais, quase que eu mudei para melhor. Então, assim, tem que tomar cuidado que vocês mandam. Empreendimento que não tem na tabela, não tem no CV, tava lá a unidade. Então, prestem bem atenção no que vocês vão mandar. Não perca a oportunidade, é a última, é para arrebentar, é para sair do zero, entendeu? Mas não mandem qualquer coisa. Não mandem qualquer coisa. Não mandem qualquer coisa. Isso não vai adiantar nada. Mandar qualquer coisa, vai ficar qualquer coisa mesmo para vocês. Entendeu? Mas vocês têm 2 dias. A partir de agora, até
10 horas de amanhã da noite, vocês vão enviar, os gestores vão enviar para a Andréia e para o Jimmy, aí, responsável cada um, amanhã até às 10 horas. Quem terminou, pode ir enviando. Terminei já o meu, André, não vai ter mais, pode ir enviando. Pessoal, não espere chegar sexta-feira. Os clientes que têm condição não ponham no cara a cara. Eu vi que teve gente que botou coisa boa para baixar a média. Cara, tem coisa boa, faz sem precisar mandar proposta. Tinha lá cliente com 17 pro absoluto, sem desconto nenhum, nem pedindo prazo. Tava na média do cara a cara. Pra quê? Já é a condição normal. Vai ficar sem gerar o contrato? Porque se vocês não gerarem o contrato hoje e amanhã, não vai adiantar o cara a cara na sexta. O cara a cara na sexta é para suprir o que vocês não vão aguentar fazer. Mas se hoje der 5 contratos, amanhã der 5 contratos, eu já nem faço cara a cara, porque já não vai recuperar mais. Entendeu? Então não pode deixar de trabalhar com o que está normal já no sistema, que é o que já vira, que as pastas estão pendentes, vocês têm que esgotar isso aí, tem que dedicar. Esquece lead novo, cara. Tem muita coisa aí, vai trabalhar com o que tá ali. E sexta-feira nós vamos fazer o maior cara a cara. O maior foi 92 propostas esse mês. Eu quero no mínimo 150. Tem 700, tem que vir 150. Pelo menos isso tem que vir. Pelo menos 20%. Beleza? Com vocês, confio em vocês. Muito obrigado por estar aqui me ouvindo. Estendi um pouco, talvez o Rogerinho ainda vai falar aí uns 5, 10 minutos, mas nós temos que entregar para ele a meta batida. É um compromisso meu. E estou passando agora a responsabilidade para vocês nos últimos 4 dias. Essa meta, dia 4, tem que estar batida. O Rogério tem que apresentar o mês de julho com a meta de junho batida. Independente dele estar aqui ou não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. É assim que funciona. Se amanhã a Andréia sai de férias, os gestores dela têm que fazer o que tem que ser feito. Se amanhã a Dani sai de férias, a equipe de Uberlândia tem que fazer o que tem que ser feito. Não pode ficar debaixo da asa da galinha. Não tem jeito. Não pode ficar dependente de alguma pessoa. Tem que ter resultado com ou sem aquela pessoa. É assim que funcionam as coisas. Tá bom? Muito obrigado. Rogério, se você quiser, ou estiver aí ainda, quiser falar alguma coisa, está aberto para você. Vê se ele tá aí, Adriano, que ele já caiu umas 2 vezes, a gente bloqueou já, talvez ele não voltou. Se ele estiver falando, ele tá com o microfone travado. Rogério, só desbloquear seu microfone aí. Acabou de ligar aqui que caiu, tá voltando aí, tá bloqueado, Adriano? Não. Vocês estão me vetando hoje, né? Não sei por quê. Aí, voltou. Esse tá esquentando também, Cacá. Tô sem moral hoje, viu, Adriano? Tá nada, tô te caçando aqui, você tá ali na lista. Tá sem não sei moral, se- tem 5 minutos que eu tô esperando você falar aí, cara. Pergunta, Adriano. Tá todo mundo em Ah, silêncio, você só tá te falando aí. esperando. Contou toda a nossa história aí, que você acha que eu não tô ouvindo? Mas depois do que você falou aí, não tem nem muito o que eu falar, só pedir a vocês aí para todo empenho agora nessa reta final do mês, muito importante. Eu queria voltar amanhã, o Tony não quer deixar, mas vou estar na área amanhã, já vou estar ficando um pouco mais focado, vou ficar mais com o celular, vou estar mais presente com ele. Na sexta-feira a gente vai analisar aí algumas propostas que tiver para poder finalizar isso aí com chave de ouro. É importante, pessoal, eu tenho visto lá no grupo muito contrato ainda para assinar. Não deixa para assinar na última hora, não. Isso aí atrapalha demais. Ah, Rogério, isso aqui não vai dar. Já tira ele da frente, vamos para o próximo. Não fica esperando o cliente, mas que vai dar, que vai dar. Vamos para cima, vamos fazer isso aí acontecer. E o mês de julho promete demais, tem muita coisa boa. Estou com muita ideia legal para a gente pôr a coisa para funcionar. Mas eu preciso que vocês continuem com esse empenho, com a dedicação, para a gente fazer a engrenagem rodar cada vez mais rápido. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Vamos para cima. Ótimo mês de julho para todos. Contem comigo. Estou voltando 100%. Pressão total. Chama na taca. Tchau, obrigado. André, quer falar, André? Sempre, né?
Aumenta aí, Deixa- aumenta aí. Chega mais perto aí que tá baixo. Abaixo? Melhorou? Tá, melhorou. Então, assim, você foi ímpar no seu posicionamento. Acho que ele deu para todos aqui. Eu falo muito assim: sabe mandar quem sabe fazer. E sabe também resolver as coisas quem se interessa ou entende o processo. Eu falei isso muito lá em Uberaba, a necessidade de treinamento constante, e até elogiar aqui o Matheus também, que, né, a Exaninha, mas o Matheus que pegou um grupo grande de pessoas, ele tem dado treinamento diariamente, eu pude ver as pessoas novas já atendendo, lógico que falha, lógico que alguma coisa passa despercebido, mas eles tiveram a coragem de fazer. E assim como todos nós aqui, todos nós iniciamos e começamos sem treinamento na cara, na coragem. Então, a gente, quando optou pela corretagem, a gente já mostrou uma grande e enorme coragem para o novo, para o inédito, para o desafio diário. Acho que não teve ninguém aqui nessa live que veio pronto do mercado lá fora. Né? Todos nós aprendemos aqui no dia a dia. E eu falo, Tony, acho que você já viu, todo mundo aqui viu, ouviu, quando eu falo assim que a melhor solução para mim, que eu acho que funciona muito, é se na porta de saída da nossa casa a gente tiver um espelho. Naquela hora a gente parar ali, né, um segundinho e falar assim: não, eu estou bem arrumado, estou bonito, estou indo para o meu trabalho, eu estou indo trabalhar, eu não estou indo para ir para a cozinha, para bater papo, eu não estou indo para reunir, eu estou indo para dar o meu melhor, para atingir o potencial máximo daquilo que eu posso fazer, porque eu quero viver melhor, porque eu quero ambiciono crescer. Então, assim, eu falo isso com todo mundo, a gente tem que querer. Ninguém vai querer mais do que a gente. E, assim, motivação, o meu gestor não me motiva, estou desmotivado. Isso, para mim, vai me desculpar. O ambiente de trabalho é importantíssimo. Importantíssimo. A gente tem que manter um bom ambiente de trabalho. A gente tem que fazer do ambiente a nossa família, porque é ali que a gente passa o maior tempo. Mas não somos família. A gente se reúne num lugar para trabalhar na paz, no acolhimento. Ninguém tem que pôr faca no peito do gestor, esse eu quero, esse eu não quero, esse eu aceito ou não aceito. Não, o gestor precisa dar conta da meta. Ou então, cada um bate no peito e fala que ó, não precisa pôr mais ninguém não, porque a gente vai dar conta. Entendeu? Eu estou vendendo 2, mas eu vou te entregar 3 a partir de agora. Porque existe por trás de nós, de cada empresa individual, uma empresa que saiu lá em 2017 de 49º lugar e hoje encontra-se em 15º, mas que precisa chegar em 8º, que precisa chegar porque isso é inerente. A empresa está no mercado para crescer. E nossa empresa individual também deveria pensar nisso. Eu nunca fui do mercado imobiliário, jamais pensei que um dia eu entraria. O Aurélio me trouxe brigando com ele. Rapaz, para, você tem que querer incutir uma coisa em mim que eu não sou. Eu jamais imaginei que eu teria aptidão para venda. E está aí, eu me desafiei, coloquei, faço, e com muito amor, e com muito. É porque eu me dou completamente ali. Sabe por quê? Que eu busquei entender o processo. E quando a gente entende o processo, a gente faz com segurança. E é isso que tem que acontecer. Entende o crédito, busca o crédito e faz isso acontecer, sabe? Então, é mesmo ter conteúdo mesmo, é buscar o conhecimento o tempo inteiro. Quem conhece, sabe fazer, quem sabe fazer vai passar segurança. E o resultado vai vir. E sair da zona de conforto. A gente pode parecer assim, saudosismo, né, Tony? Igual você falou, era terra batida, não tinha banheiro, não tinha. Não, não é saudosismo ficar preso ao passado, mas não. É a persistência. A Maria, lá em Uberlândia, que não largou, que quando tudo desafiou ela para ela voltar para Juiz de Fora e fechar as portas. Não, ela ficou, ela permaneceu, ela falou: pode deixar que eu assumo aqui a gestão, e ela deu conta do recado, lutando contra ela mesma, mas ela foi e não desistiu hora nenhuma. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós, na primeira dificuldade, estamos ali desistindo? Não. A atitude, além do lead que a empresa oferece, que na nossa época não tinha isso, a gente tinha que bater de porta em porta para ter um lead, entendeu? A gente hoje tem, mas e aí? E aquilo que é da empresa ela está fazendo, e aquilo que nós temos que fazer? Eu estou saindo na porta da loja para abordagem espontânea porque eu quero? Ou tem que ficar cobrando a da bendita da roleta? Entendeu? Eu estou fazendo a abordagem que eu tenho que fazer? Eu estou indo para uma ação de vendas porque eu programei de ir?
sem que o meu gestor tivesse que me fazer cumprir uma tarefa ali para ser executada. Então, gente, é a espontaneidade nossa da busca do nosso resultado individual. Então, Antônio, você falou tudo, você entregou mais do que a gente imaginava, você falou dos números, você fez cada um entender a nossa necessidade, você foi na origem, nos resultados da empresa, na Bolsa de Valores, mas no final das contas, essa empresa saiu de 49ª para 15ª e vai chegar onde for, porque Tony não vende, eu não vendo, Jimmy não vende, Adriano não vende, somos nós que estamos na ponta, os gestores aqui, os gerentes não vendem, são vocês que estão aqui, os 70, 80 pessoas que estão aqui. Vocês vão fazer essa empresa chegar onde ela tiver que chegar. Então, com base nisso, vista cada um a camisa da responsabilidade que te compete. Entendeu? Nós não podemos ficar onde estamos. Ninguém pode ficar estacionado onde está. E ela só vai crescer se cada um de vocês entender a responsabilidade que vocês têm na individualidade dentro dela. Então, obrigada, Tony, por mais essa lição, né? Por essa chamada de responsabilidade, mas também para que cada um se valorize e saiba a importância que tem. Nós estamos, hoje eu falei lá em Uberaba, para os corretores novos, falei assim, vocês têm noção que vocês estão na 15ª maior empresa do Brasil? Então, assim, tenho orgulho de estar onde vocês estão, tá? Eu costumava falar na minha equipe, quando o corretor não trazia resultado por malandragem, é que eu falava assim, sabe quanto custa essa cadeira na minha equipe? É ou não é, Adriano? Adriano já ouviu isso. Quanto custa essa cadeira na minha equipe? Tem uma fila querendo entrar. Então, dê valor a ela, porque senão eu vou ter que trocar. Então, assim, posso parecer ser uma mãe, mãezona de todas, mas é uma mãe com um chicote bravo na mão. Viu, Tony? Viu, Tony? Que ele tem mania de achar que eu sou boazinha demais, gente. Ele fica aí vendendo essa imagem para todo mundo. Então, por favor, rebelem-se. Mas é isso aí. Obrigada. Pessoal, obrigado. Bom dia. Boas vendas. Prepare o que vocês têm que preparar para a gente. Nós estamos aqui disponíveis para vocês. Apareceu a Clarice aqui para mim. A Clarice também é uma que até chora quando passa a semana sem vender. Estou vendo ela aqui agora, aqui no cantinho da tela aqui. Por falar nisso, eu vou te mostrar o carrilhão de mensagens. Pelo amor de Deus, vem para cá. Acabei de mandar um monte de mensagem. Andréia, pelo amor de Deus, vem ajudar com a cobertura aqui. Ela está me pedindo uma Mariano, vídeo, mas que seria venha. bom mesmo eu ir para lá. Então é isso aí, gente. Eu estou aqui. Gritem socorro. Eu sei que às vezes eu não vou poder atender todo mundo, mas a gente faz uma vídeo, a gente conversa, eu ligo, eu nunca desisto do cliente. Então, assim, não é o meu dever, né, Adriano? Adriano está aqui, mas não, você vai me dedurar para VMV, esse homem cabeludo. Mas, assim, Pessoal, é isso aí. vou fazer uma enquete lá no meu Instagram, hein? Quem quer que eu volte amanhã ou segunda? Tá bom? Vou fazer uma enquete lá no meu então, Ah, eu Instagram. falei que você vai aprovar junto comigo sexta, agora você vai ter que voltar. Agora, com enquete acabou, ou sem enquete, Rogério, agora também vai ter que acabou. voltar. Tchau, Se bom ele dia tá para querendo vocês. arrepender, Rogério, Tony, ó, já era. E ó, tem chance de aprovar mais, hein? Com ele na mesa, aprova mais fácil. Ele, Tchau, fique com mais ele Deus. vê que tá zerado. Tchau, pessoal. Fique com Deus, tá? E outra, quem quiser conversar comigo quando eu estiver na Tchau, cidade, bom eu tô à dia. disposição, tá? Tem muita gente que conversa comigo. Não é que eu não atendo ninguém, é porque aqui, a Andréia passou aqui um dia comigo aqui, ela viu como que o negócio anda aqui dentro do escritório, não é fácil mesmo. Mas estou à disposição para vocês. Estou aqui trabalhando para aí não ter problema. Aqui eu recebo o problema para ele não chegar aí para vocês. Beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal.